Hello, hello! Aqui quem fala é a Duda Menegusso. E eu sou a Gabi Mota. E sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Rotunda por Trás dos Palcos. Eu acho que antes da gente, enfim, dizer quem é o nosso convidado, introduzir ele, a gente queria agradecer a Mario Kelvin. Palmas para Mario Kelvin. São eles que disponibilizaram esse lugar pra gente estar aqui hoje gravando e tudo mais. A produção, Bruno, palmas pro Bruno. Uhul! Uhul! E o nosso cameraman, o Nick, palmas pro Nick. Yes! E a gente não pode esquecer da dona cozinheira, Ratatouille, a Manu. Palmas pra Manu, por favor. Bom, o episódio de hoje se chama Cinesfera. A nossa convidada hoje é professora universitária com um leque de faculdades e formações pelo caminho. Ela tem experiência na área de artes, com ênfase em dança e coreografia, atuando principalmente nos seguintes temas: composição coreográfica, performance e educação. Ela desenvolve pesquisa sobre autoria em dança a partir da criação e coordenação do projeto de pesquisa de linguagem autoral em dança, o qual está vinculado à ação de extensão Mimese, CIA de Dança Coisa, desde 2016. E é artista de dança atuante na cena contemporânea de dança brasileira. Sim, é ela. Palmas para Luciana Paludo, pessoal. E aí, prof? E aí, Duda, e aí, Gabi? Tô aqui para conversar com vocês, né? E tô curiosa. Vocês já me mandaram umas perguntas. Sim. Sobre algumas preferências. Tu lembra quais são? Eu lembro sobre a minha comida, se eu pudesse comer uma comida só o resto da vida. E eu adoro torrada. Pão, presunto e queijo. E ótimo, né? Farroupilha, essas coisas. O que é farroupilha? Tu mandou e eu não soube. É um cacetinho, que só nós sabemos o que é cacetinho. Sim. É um pão francês e é tipo uma torrada, só que daí tu bota queijo e presunto dentro. Só que no pão francês. Só que no pão francês. Chique demais. Pode pedir ele prensado, que ele vai vir torradinho, ou não. O prensado fica melhor, né? Tu vai pro centro e diz assim, eu quero um farroupilha prensado. Vai no mercado público, eles vão saber o que tu tá pedindo. Que chique. Ai, descobri que eu adoro tipo um código, farroupilha. né? É um código só daqui. É um código. Bom, hablas aí, irmã. Prof, a gente gosta muito de fazer sonhos se tornarem realidade. É por isso que a gente fez o seu prato preferido. Palmas pra nossa cozinheira. Gente! Sim. Tá bom. Esse é um dos meus pratos preferidos. Sim. Eu adoro. Muito obrigada. Muito de nada. Mas eu não vou comer agora, né? Porque eu tenho que falar, é isso, né? Não, tu, tipo Só assim... se tu quiser. Só se tu quiser. Não, depois eu como. Tá bom. Perfeito. Muito obrigada. Mas é que enquanto a gente... Hoje tá muito quente, né? Sim, Tá fazendo muito calor esses dias. E daí uma das perguntas era, tipo, qual bebida sacia tuas emoções? Tu lembra que tu respondeu? Eu lembro. Eu gosto muito de água. Acho que a água, ela tem uma coisa de limpar. E quando eu tô mais relaxada, que eu não tenho que dirigir, eu gosto de coisas com bolinhas, assim, sabe? Tipo, frisantes, espumantes. É gostoso, né? Cervejas. É muito bom. Né? Bom, pensando nisso, a gente pensou em trazer o teu desejo à realidade. Gente, Sim, palmas pra obrigada. Yeah. Nossa, esse tem sido o meu desejo de consumo, ultimamente. Seja feliz, então. Nossa, muito bom. Muito obrigada. Ai, obrigada! Água com gás pra nós Meu Deus, também. que delícia. Faz um favorzinho pra mim, ô meu cupincha. Passa Tu ali pra passa mim. ali pra nós. Gratidão, viu? Deus lhe pague. Amor, tu não quer sentar ali? Tá bom. Que legal. Me virei toda. Sim, é o cuidado, né? Produção, quem já fez comigo. Eu sou apaixonada pela produção, porque eu acho que a gente viabiliza sonhos e a gente desenvolve técnicas e tudo é técnica, né? Desde a preparação que vocês estão fazendo, a gente vai aprendendo, porque a gente vai aprendendo a repetir. Então, para mim, o que a gente consegue repetir, talvez isso tenha a ver com a autoria, que vocês, né, do projeto. O que é a autoria? Será que é propriedade
Ou será que é aquilo que eu vou criando, que tem a minha personalidade, a minha cara? Como é que eu vou dizer que um gesto é meu? Não sei, é difícil, né, na dança. Sim. Na música é mais fácil, e a gente consegue falar sobre direitos autorais em música, mas e a dança? Talvez a gente nunca consiga, mas eu acho que um dos caminhos pra gente valorizar mais nosso trabalho é falar sobre isso. É bancar, né? Tá, e aí? Vamos falar. Sim, total. Total. Se não fala, ninguém vai falar pela gente, né? Sim. Alguém tem que começar a falar sobre, né? Tem que começar, Mesmo que a gente não tenha todas as respostas. Sim. Nunca vamos ter, eu acho. Nunca. Daí a coisa legal é a gente convidar para elaborar junto, né? Total. Prof, o episódio de hoje, a gente pensou no nome Cinesfera quando a gente pensou no teu nome. Por quê? Essa é a pergunta. Por que tu acha? Porque o espaço, ele pode ser ocupado de várias maneiras e tu pode ter uma compreensão do como é que tu ocupa esse espaço e de que forma que tu vai fazer essa intervenção no mundo. Na verdade, a tua cinesfera é tu no mundo. E modular, talvez, o tamanho da tua cinesfera tem a ver com tu entender onde é que tu tá pisando. E não é ser fake. Talvez seja utilizar técnicas que a gente aprende na dança para viver. E eu acho que é isso, assim. Tipo, que tamanho que eu tenho que ter aqui agora? Onde que eu tenho que me recolher mais? Onde que eu posso me expandir? E eu acho que cinesfera é percepção de mundo, né? De comportamento e, para mim, técnica é comportamento. E que a gente vai aprendendo a modular. Sim. E vou repetir, não é ser... Como é que eu vou dizer? Fake, né? Não é ser isso. Mas é tu ter as ferramentas para poder transitar melhor. E também fazer algumas estratégias de sobrevivência e interação. É muito aquele negócio, tipo... Tem uma frase que eu ouvi, eu sempre vou falar isso, que é... Um dançarino não esbarra nas pessoas na rua. A gente nunca esbarra em ninguém. Não. A gente é sempre aqui, ó. Que nem gato. E vocês já testaram quando vocês estão... Tipo, eu ando muito no centro. Tem dias que eu tô com a minha cinesfera um pouquinho mais ralinha, assim, mais modesta. E eu recuo muito para os outros passarem. Quando eu tô com raiva... quando eu tô meio assim... Tá, vocês vão ver quem manda aqui hoje. Eu não saio. Eu não saio da trilha. As pessoas saem. É um teste. Pode ser que a gente se esbarre diferente, né? Mas é muito interessante quando a gente tem um foco e eu não vou sair daqui. A pessoa percebe que tu não vai sair, ela vai recuar. Geralmente eu não faço isso. Eu vou meio que, né, pra não bater. Porque se a gente observar as pessoas, que pena, né, gente? Eu acho que a dança poderia resolver muita coisa no mundo, né? Total. Sim. Porque, poxa, já pensou a aula de dança desde pequeno, falar sobre corpo de uma maneira não capacitista, como a gente... no nosso curso a gente não tá ali atrás de um resultado performático. Se tivesse, a gente teria uma seleção, né? Sim. E a dança, eu acho que ela nos faz ter uma percepção maior, tipo, enxergar o que tá aqui. Ter uma noção de onde tu tá, noção que tu não tá sozinho. Então, eu acho que essa tua frase faz muito sentido pra cinesfera e pra vida em si, né? Gosto muito dela. Eu acho que a gente tem que explicar quando vê o que é cinesfera, né? Para as pessoas que estão ouvindo e não sabem. Explica pra gente, prof. A cinesfera, como eu estava falando, é um espaço circundante ao redor do teu corpo que ela não é fixa, né? Ela vai poder ser modulada. E... acabou ali. E é um termo labaniano, né? De Rudolf von Laban, um teórico da dança. Eu gosto muito da filosofia dele sobre a dança e da história dele. E é um conceito que nos guia muito para composições coreográficas, por exemplo,
para a gente saber qual a qualidade do espaço que tu vai ocupar. A qualidade tem a ver com a quantidade, no caso. Qual o tamanho do meu movimento agora. Qual a expansão dele. E isso vai gerar um sentido, né? Então, eu diria que tu ter uma noção da tua sinesfera está diretamente ligado ao sentido que tu quer provocar na tua composição. Né? Então, que às vezes para nós passa a ser um ato mais intencional, mas ele também pode ser intuitivo, né? Também pode ser intuitivo. Esqueci do microfone. Sim. E eu acho que as duas coisas, elas não são opostas. A técnica mais consciente e a intuição, elas vão caminhando juntas, né? A gente vai desenvolvendo essas antenas. Total. Eu acho curioso porque todos que a gente fez até agora, que a gente gravou até agora, quando a gente perguntava pra pessoa por que tu acha que esse é o nome do episódio, todo mundo acertou. Todo mundo acertou. A Kiara acertou. Mas a Kiara já foi. Tudo bem. Mas eu acho que também os outros vão acertar. Tipo... Eu também acho que os outros vão acertar. Foi por isso? Sim, tá escrito ali do lado, ó. Percepção no espaço em relação aos outros e possibilidades dentro do próprio espaço. Que legal. Nossa. Eu acho que é uma chave de transitar por aí. De ter essa percepção, essa noção, né? Às vezes é noção, né? Gurias. Que a noção a gente só vai desenvolver instrumentalizado. Sim. Se tu não tá instrumentalizado, tu não vai ver aquilo. Sabe que me lembrei? Tem um educador que já morreu, é o Rubem Alves. Ele é um filósofo, foi um filósofo. E eu lembro que, acho que o primeiro livro que eu li na minha faculdade, porque a gente não lia muito na minha faculdade, não é que nem a de vocês. Bacharelado, era muito centrado na execução. Aí quando eu fui para a licenciatura, que era depois, eu li um livro chamado Conversas com Quem Gosta de Ensinar, que é desse cara chamado Rubem Alves. E ele vai... eu lembro que tinha uma frase que ele dizia: ver é um ato de aprender a ver, né? E a função da gente como provocadora, como ensinadora, mediadora, né? Como professora, seria provocar esse ato de ver. Dizer: olha, tem uma flor aí. Olha que legal. E isso tu tá provocando que a pessoa, depois que sair do teu convívio, ela vai ter uma percepção mais aguçada para essas coisas. Eu gosto muito dele. Fazia tempo que eu não me lembrava dele. Que delícia. Muito bom. Velhinho. Ele morreu bem velhinho. E tu traz esse cara, o Rubem Alves? Rubem Alves. Rubem Alves. E tu traz esse lugar de como a gente usa isso na educação e como lugar de professor, né? E quando a gente fala de professor, pra quem não sabe, ela é nossa professora na faculdade, entendeu? Federal do Rio Grande do Sul. Vamos, URGS! E antes de você ser professora universitária, tem toda uma trajetória. E a gente queria entender quando que começa toda a tua trajetória na dança. Tá. Na verdade, a gente já sabe. Não, sim, mas... vocês querem que eu narre? Yes. Gente, às vezes eu me sinto a garota rodapé, desculpa aí, mas é que eu me lembrei do outro livro. Fala, pode falar. Tem um livro da Nancy Houston chamado A Espécie Fabuladora. E ela vai dizer que nós, humanos, somos seres narradores. Nós desenvolvemos uma capacidade narrativa para narrar a própria existência. Isso é um dom, né? Porque não é todo mundo que vai falar da sua vida. E a gente fabula muito. A gente enfeita muito. Mas eu juro para vocês que tudo que eu falar vai ser verdade. Tá. Talvez saia mais floreado, menos floreado, sabe? Mais enfeitado, mais metaforizado. Mas eu não gosto... Tem uma coisa que eu não gosto, é de currículo falso. Sabe? Tem uma coisa assim que me incomoda muito. Então, eu vou ser bem sincera aqui. Vocês querem saber como é que começou isso? Sim. A dança? Tá, então tá. Eu voltei agora há pouco, que eu fui visitar o meu pai e minha mãe, uma cidade do interior chamada Estação. Estação. Aqui no Rio Grande do Sul, é entre Passo Fundo e Erechim. Do ladinho de Getúlio Vargas, lá pra cima do estado. Antes, quando eu morava... meu pai e minha mãe não são de lá, eu nasci em Passo Fundo, e eles são professores estaduais, aposentados,
Adoro, eles são das primeiras levas de concurso público estadual. Eu cresci com 2 professores. E o meu pai, depois que ele fez filosofia, ele fez gestão escolar para ser diretor de escola. Hoje em dia eu converso muito com eles sobre isso, que eu estou num papel de gestão. Sim. E eles foram para essa cidade pequena, que antes era um distrito de Getúlio Vargas, porque eles ganharam um difícil provimento. O que é uma cidade... Eu ia falar uma palavrão, no fim do mundo. E que a pessoa ganha um pouquinho mais de dinheiro, porque eles eram muito pobres, filhos de agricultores, né? E que foram estudar em colégios de pessoas religiosas para conseguir sair lá da roça, né? O pai e a mãe foram as primeiras e quase únicas pessoas que estudaram. Então eles vão para lá, e eu estava lá recentemente. E é lá nesse lugar que eu começo a dançar, com uma professora que vinha de Erechim, da Escola Municipal de Belas Artes, que lá tem uma Escola Municipal de Belas Artes, que legal, né? Lá tem concurso para dança. Que legal! Faz muito tempo, então eu acho que nessa fala eu vou trazer também muitos pontos do campo da dança do nosso estado, e também da região sul, que é onde eu me formo, porque depois eu vou para Curitiba, né? Então, a professora Lígia Bess, eu lembro muito dos nomes das pessoas, porque eu acho que isso tem a ver com a minha pesquisa em autoria. Eu gosto sempre de nominar quem eu estou falando, até por uma questão de historicidade. Antes da chegada do professor Márcio, vocês vão ver que eu vou dar uns saltos temporais, tá? Eu cheguei a dar uns 4 anos dos estudos históricos culturais em dança 2. E eu trabalho muito com biografia, e essa questão de tu nomear e botar data. Então, eu tinha 11 anos quando eu comecei a dançar lá naquela cidadezinha bem pequenininha, no Círculo Operário. Até eu passei na frente do Círculo Operário, agora quando eu estava caminhando com a minha filha, Carol. Ainda tem as barras lá, em um chão de madeira. Muito interessante, dá para olhar assim pela janela. O Círculo Operário é um clube onde os operários se reúnem. E aí eu comecei a fazer balé, e depois a professora Lígia foi embora e veio uma outra professora chamada Tânia Mara Risse, e ela formou uma escola em Getúlio Vargas. Daí eu comecei a viajar para fazer aula de dança. E lá eu ela começou a dizer para mim: constrói o teu solo pro espetáculo de final de ano. Desculpa, quantos anos tu tinha? 13. Meu Deus, Senhor amado! Dos 11, daí eu já tinha, né? Você calou aqui. Ela disse, tá, então tu vai... Daí eu comecei, gente, intuitivamente, coreografar, desenhar meu próprio figurino, tá? Com 14 anos, eu comecei a dar aula, os pequenininhos. Meu Deus. Eu já era grande. Eu já tinha mais ou menos a altura que eu tenho hoje. A minha irmã nem lava louça com 14 anos, imagina. Mas eu acho que é muito da nossa realidade. Tem muita gente que eu vejo que cedo começa também a dar aula. Galera aí do curso, quando tu pede assim, as biografias, as pessoas se apresentam nas aulas de produção. Tá. Quando a pessoa começa a dar conta quando que ela começou a trabalhar. Então era isso, eu tinha 2 turminhas, uma turminha, não me lembro, de babies. E sabe uma coisa legal? Elas tinham caderno. Tinha um caderno. Elas desenhavam, elas escreviam. Bonitinhas. Sim, hoje eu não peço relatório, não é relatório, um texto para vocês no final da disciplina. Eu peço para vocês irem anotando. A gente tem um diário de bordo. Isso, gente, elas tinham um caderno, tá? Eu faço isso com os meus alunos. Pois é. Eu acho que é muito do que a gente faz. Sim. E aí, a minha mãe, ela sempre, e o pai também, eles acompanhavam, eles iam assistir aos espetáculos. E a professora Tânia, ela também era de Erechim, então ela fazia 2 espetáculos. Um lá no Centro Cultural 25 de Julho, que é um teatro em Erechim bem legal. Teatro com palco italiano, como tipo o Teatro CIE, bem parecido, grande. Como ela era de lá, então ela agenciava isso, o espetáculo lá e o espetáculo em Getúlio, que era a cidade menor do lado. E a gente, então, São Valentim, que era uma cidade próxima, a gente viajava muito para dançar, era bem interessante. E eu lembro dela produzindo. E ela também dançava num grupo folclórico chamado Jupem, que era folclore polonês, que é bem forte lá em Erechim. Então tá. Daí a minha mãe começou a detectar, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que não estava evoluindo os espetáculos. Ela disse assim: parece aquilo que eu vi o ano passado. Vamos buscar um outro lugar. E aí eu fui... daí eu comecei a fazer balé em Passo Fundo, de 15 para 16. Isso, gurias, foi o que me levou para Curitiba.
aquele ano que eu passei em Passo Fundo, porque daí eu encontrei um professor, o Ronald Matos da Silva, que ele tinha sido bailarino do Fênix, aqui em Porto Alegre, e estava ganhando uma grana lá. O Joca Vergo, que também era bailarino daqui, que hoje dança a Martha Graham, está no exterior. E encontrei eles lá. E o Ronald era carioca, ele tinha feito balé no Rio, um homem preto, da dança clássica e da dança jazz também, ele fazia dança jazz. E ele começou a me corrigir, por exemplo, postura de braço, e eu tinha uma coisa assim de autoexpressividade muito exagerada, ele dizia, não delira. Ai, daí ele me imitava, né, com os braços. Ai, deixa eu delirar. E tinha uma coisa curiosa que o Ronald dizia pra mim, porque eu tinha um pé muito ruim de esticar. Meu pé é trabalhado hoje, né? E ele me deu o solo da Morte do Cisne para fazer. Foi o primeiro repertório que eu dancei. Aprendi a fazer esse braço aqui com ele. E ele disse um dia antes da estreia, na hora da estreia, lá num clube em Passo Fundo, sabe o que ele me disse? Não deixa o público olhar para os teus pés. Nossa, eu achei que ia virar algo muito incrível. Nada. Bem, algo muito intenso. Ele disse assim, segura nos braços. Inacreditável. Não, eu acredito muito, eu acho que isso é pior ainda. Eu não, assim, aquilo me abriu uma chave, talvez para composição, e talvez tenha me guiado muito depois, porque o que a gente leva para o palco, onde é que a gente dá, é num lugar que a gente tem mais força, talvez, né? Onde é que a gente investe. Bom, eu entendi, não me ofendi, eu tenho isso, sabe? Ai, que bom, porque eu ia ficar totalmente... Que idade era? 16. 16 anos? 16, Nossa, 16. Eu tenho foto É que pra mim isso é surreal, porque é outra cultura, é outra bolha da maneira de se comportar, tá ligado? Isso. E olha só, né, gurias, eu viajava, eu ainda continuava, meu pai e minha mãe moram ainda lá na estação, perto do Círculo Operário. Então eu comecei, acho que desde que a prof saiu lá da estação, que foi para Getúlio, Erechim, né? Eu comecei a viajar muito. Eu me sinto muito nômade, assim, muito transitante para ir dançar. Eu comecei a viajar para ir dançar. Aí o Ronald disse assim, meu professor lá de Passo Fundo, para mim e para uma colega, Sinara, que tem hoje a dona da escola Petipá lá. É uma escola grande. Sério? O Léo é filho dela. E a Amanda Benincá também. A Amanda não é filho, mas o Léo é filho dela. Sim. O Léo é filho dela. Chique. Então tá. São pessoas da dança. São pessoas da dança. Ele disse assim, por que vocês não vão fazer faculdade de dança? Olha só, ali tem a chave. Faculdade de dança onde? Lá no Paraná. Daí ele começou a nos preparar para fazer o teste, porque lá tinha um teste de aptidão, que era bacharel? Bacharel. Tu tinha que entrar no bacharel para depois fazer licenciatura. E aí ele preparou a gente e a gente foi fazer o teste e nós duas passamos, né? E reza a lenda que a aula de moderno que eu fiz foi com a Eva Schuh, tá? Que tudo! Ela foi para lá? Ela era professora? Ela era de lá. Ela é uma das fundadoras da faculdade do Paraná. Nossa, eu não sabia disso. Em 2014 a faculdade fez 25 anos, ela foi lá, foi homenageada. Tem muita gente nessa história. E reza a lenda, era uma aula de clássico e outra de moderno, que eu passei nessa prévia por causa dos meus braços, por causa da Eva. E depois, no segundo ano de faculdade, a gente tinha que optar entre o clássico e o moderno. Adivinha por que eu optei? Pelo moderno? Não. Pelo clássico. Pelo clássico. E aí começa, assim, um mal-estar, né? Eu me afastei da dança moderna, contemporânea. Aí eu fiz o teste, tá? Aí eu passei lá. Fui para Curitiba em 1987, com 17 anos recém-feitos. Aí, óbvio que eu tinha defasagens técnicas. Aquilo que o meu professor dizia, não deixa olhar para os teus pés. Alguma procede, né, amigas? Procede muito. O pezinho era meio torto, assim, não esticava, né? No tandinho não arrastava. Tudo aquilo que hoje eu ensino no clássico. Arrasta, adoro. Eu fiz na pandemia, né? Abre os dedos. É fundamental tu saber fazer um tandinho, um plié, pro resto da vida, né? Pro resto do que tu vai fazer. Então, enfim, sofri muito no primeiro ano. Além do choque cultural, porque Curitiba não é tão amistosa assim, né? Sim. A gente vê, hoje em dia, principalmente. Sim.
É um lugar muito estranho. Eu sofri muito no primeiro ano e eu queria melhorar a todo custo, sabe? Eu queria, porque tinha uma coisa muito ruim, aprendi muito também lá, tá? O que eu não devo fazer. E, assim, nunca ninguém dava feedback das avaliações. Era muito punitivo, assim, tanto é que as notas, elas eram expostas no mural. Nossa Senhora! E eram numéricas. E a tua nota de técnica de dança também era numérica. Eu não vou me esquecer da minha primeira nota de clássico, que era 5,5. De quanto? 7 a média. Tá, foi bom. Bom? Eu e a Sinara, lá de Passo Fundo, mais 2 de Dourados, do Mato Grosso do Sul, que tinham passado. Nós éramos as 4 estrangeiras. Tá? Estrangeiras. Eu vou falar sim, porque tem sim uma xenofobia. Tem. Fala mesmo, bicha. Tinha, pelo menos. Desculpa. Pode ser que hoje não tenha. Contém ironia. Contém ironia. Então, assim, eu fiz o teste para passar na escola do Guaíra, para cursar. Então, a faculdade era das 7h30 da manhã até as 13h10 da tarde, para não ser de turno integral. Então, era, assim, corridão. E aí, eu fiz o teste na metade do ano, a Sinara passou, eu não passei. Eu fiz de novo no final do ano e passei. E a Sinara reprovou no final do ano. Então, a gente passou a ser colega no final do ano para o intermediário 1, que era o 4º ano da escola do Guaíra, Escola Oficial de Formação do Teatro Guaíra. Então, além da faculdade, no final do ano de 87, eu passei a cursar. Então, era assim, meu dia começava às 7h30 da manhã e terminava às 5 da tarde. E quando eu fui para os anos mais avançados, que eu consegui, né? Mais para o final da faculdade, aí a gente passava a fazer um projeto pré-profissional de dança, que era uma espécie de companhia de dança, e que também a gente fazia no interior do Paraná, a gente viajava muito para dançar. Tinha repertório, tinha dança contemporânea, tinha balé de criação neoclássica. E ali eu já consegui pertencer um pouco mais naquele lugar. Mas isso foi no final do bacharelado, 3 anos assim, remando. Para me parecer, para ter porque, olha, gente, vamos combinar, né? A dança tem muito isso. Se tu tem um capital simbólico que está conversando com aquele lugar que tu quer pertencer, as pessoas vão te acolher, senão não vão te acolher. Não vão nem te olhar, né? Daí tu não consegue... Ir pra frente, né? Não consegue, né? Então tá, foi isso. Depois eu entrei na licenciatura e aí eu já estava mais ou menos entendendo a manha da cidade. No final da licenciatura foi bem legal, eu gosto muito daquele tempo. Gostei muito do final do bacharelado, de ter que compor uma coreografia, fazer produção, ficar na cabine de luz com um grande iluminador chamado Carlos Cur. Aprender isso dentro do Teatro Guaíra, as nossas aulas eram dentro do teatro. E ter que operar, não totalmente, mas junto com ele, a luz da coreografia que eu criei, ter desenhado figurino, ter recrutado elenco, todas essas coisas. Eu tinha 19 anos. Meu Deus. É que eu entrei cedinho. Sim. Eu daí com 20, assim, eu conheci o Laércio, que é meu companheiro até hoje. E a gente resolveu, assim, depois de 5 meses que a gente se conheceu, a gente resolveu ter um filho. Não, mentira, né? Aí aconteceu. Eu engravidei do Léo, que hoje é meu filho tem 33 anos. E com 21 eu tive o Léo. E eu voltei pra cá. Aí começa uma outra novela, né? O Laércio sempre, o meu companheiro, ele sempre, compreendeu muito o que é a minha profissão, apesar de ele ser da área jurídica, né? E distante, mas, uma pessoa que fotografa, que lê sobre arte, que né, literatura. Então, foi uma pessoa muito importante que esteve do meu lado, porque... né? Depois, 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, vieram as gêmeas, né? Então, se eu não tivesse tido esse suporte, eu tenho certeza, eu tenho um lugar privilegiado, por isso que eu consegui construir, porque eu tive gente para me ajudar a cuidar das crianças. Se eu fosse mãe solo, ou uma pessoa que não tivesse condições de ter alguém para cuidar, talvez eu não teria construído esse legado e nem estaria na URGS hoje. Então, depois que
eu saí de Curitiba, é isso? Eu saí de Curitiba porque eu fiquei grávida do Léo. E depois a gente foi morar em São Luís Gonzaga. Eu tinha passado aqui por Taquara. Acho que é importante falar que lá eu fiquei 5 meses, mas eu cheguei a fazer o concurso para a área de artes. E trabalhei 1 mês. Daí tive que me exonerar, porque a gente foi para o interior. E lá eu abri uma escola e no ano seguinte vieram as manas, as gêmeas, né? Eu tinha 23 anos e comecei a fazer a gestão de uma escola de dança. Isso é muito importante, porque ali eu não tive, como vocês têm no curso de vocês, gestão e projetos, produção cênica, essas coisas que dá uma noção pra gente do marketing. Mas lá tinha um jornal e eu comecei a minha relação com a imprensa, que é muito legal. Então, de levar um currículo, de pedir apoio. Então, bem na cara dura, assim, comecei a pedir apoio e comecei a fazer propaganda, comecei a vender meu trabalho, isso é muito importante. Aprender qual foto que eu vou escolher para fazer a chamada. E começou a vir aluno. Eu fiz uma troca, a minha primeira troca simbólica da vida, quer dizer, que eu reconheço, que eu fui numa escola chamada Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, perguntar se eles não queriam me contratar como professora de artes. E a irmã Leopolda disse assim, não, a gente não precisa, mas a gente tem um porão que está cheio de cadeiras, a gente pode tirar as cadeiras e tu pode fazer tua sala lá. Então, resumo, eu tinha a minha sala, meu estúdio, a escola funcionava lá, eu não pagava aluguel e também não tinha vínculo empregatício com a escola. Aí eu abri meu CNPJ, comecei, né, a recolher, todas aquelas coisas do recolher, o INSS. E aí começou a vir gente, comecei a fazer espetáculo de final do ano, aquela lógica que vocês conhecem, fazer propaganda para angariar alunas e alunos. Tinha uma turma de mulheres mais velhas que faziam movimentos, nem era muito dança, era mais um alongamento. E eu acabei com a turma, elas ficaram muito sentidas, porque eu fiquei dedicada muito à dança cênica mesmo. E daí começou a crescer. E como eu tinha feito a escola oficial do Guaíra, eu comecei a organizar a minha escola. Primeiro ano da tarde. Depois, quando estava 2 anos, segundo ano da tarde. Então, eu não misturava, a não ser que eu fizesse um intensivão com a pessoa para ela poder ir para a turma depois. E isso foi em 1992. Em 94, eu comprei coreografias da Eva Schuh. Yes! Então, também, eu queria falar sobre isso, porque tem uma noção de mercado. Eu não me sentia coreógrafa, e eu comecei a ter um grupo forte, porque lá também já tinha uma escola, tinha umas meninas fortes, talentosas, até uma depois veio a ser solista lá do Balé Castro Alves. E eu via muito o repertório da Eva nela. E era o que eu tinha de dança moderna para ensinar. Enfim, comprei o Half Mirror, eu ainda tenho a gravação, mas daí comigo dançando solo, não tenho com a Bel. Devo ter em VHS. E comprei o Solitude, que era um solo para ela dançar. Maravilhosa. E a gente fez rifa, os pais ajudaram a fazer rifa para conseguir pagar a coreografia. Com o dinheiro da bilheteria eu consegui também, então a Eva fez. Enfim, eu acho importante falar sobre isso. Eu não me sentia coreógrafa, mas eu sabia muito bem coreografar para o final do ano com aqueles conteúdos que as crianças e adolescentes dominavam. E aí começou que eu comecei a me aventurar em algumas coreografias e comecei a levar para alguns festivais. Acho isso importante de falar. Isso já era 97 e eu vim aqui para Porto Alegre e eu lembro que eu e a Lísia de Prímio, que ela foi uma bailarina do Fênix que morava lá. Eu compus um duo e chamava Busca. E a gente veio para Porto Alegre em dança. Depois foi extinto, deu uns problemas ali. E a gente ganhou o melhor duo profissional. Parabéns. Que legal, né? Eu disse, nossa, foi uma surpresa. E aquela coreografia, por isso que eu tenho um texto que diz assim, que coreografias são portas, são meios de transporte. Eu acho que as coreografias, elas nos transportam. Então, quando eu dancei essa coreografia que a gente passou na seleção de Joinville, teve um professor meu, que também já faleceu, que é o Jair Moraes, já tinha sido o primeiro bailarino do Teatro Guaíra. E ele disse assim para mim, que era para eu pensar aquela coreografia como um solo, para mudar um pouquinho a estrutura, e daí explicou por quê, não vem ao caso agora.
E eu fui. Quando eu voltei para São Luís, eu comecei a me aventurar de novo sozinha, que fazia muito tempo que eu não pensava algo para mim. Quando a gente tem a escola, a gente é muito altruísta, a gente quer envolver todo mundo, sim, né, sim. pros outros. E foi a primeira vez, eu tinha 27 anos, que eu comecei a voltar os olhos para mim como intérprete de novo. Talvez lá, quando eu tinha 14, 15, né, com a morte do Cícero. E aí eu compus o meu primeiro solo em 98, eu tinha 28 anos. Eu acho importante falar dessa cronologia, que foi Clara. Aí Clara me levou para Bento. Bento eu tirei, acho que segundo lugar, primeiro lugar, não me lembro. E Joinville eu fui selecionada, não levei nada. E levei muita frustração, porque eu pensei, ele tinha uma qualidade interessante. Mas eu lembro de um comentário de um jurado, que ele disse assim, Lu, tem muita coisa acontecendo, dá uma olhada. Daí ele me deu umas referências e ele disse, não é por aí. E aquela coisa da estética, talvez não da técnica, sabe? E foi interessante que no ano seguinte eu compus um piano só, que veio assim, ó, veio de um, sabe aquela coisa quando da iluminação súbita da mente, um insight muito legal. E foi de resultado, gurias, daquela coisa assim que talvez eu instigue muito vocês na composição. Vai lá e faz a tarefa sozinha. De me fechar no estúdio e ó, vamos dar-lhe. E é difícil às vezes. E saiu um piano só. Eu lembro da minha estreia, que foi em Bento Gonçalves, no Festival Bento em Dança. Acho que foi a primeira vez que eu me abduzi em cena. Eu não estava mais em cena. Foi mágico. E aquilo foi mágico. Que delícia. Foi muito bom. E depois eu lembro das pessoas irem conversar comigo. As pessoas queriam falar comigo o que tinha acontecido. E aí aquela foi, acho que a primeira porta, assim. Aí eu ganhei melhor bailarina em Bento. Aí as pessoas queriam falar. Daí eu dancei na Noite dos Campeões. Daí começou, sabe aquela coisa que as pessoas começam... Não é o prêmio em si. Talvez seja o valor que ele agrega e a porta que ele abre para trabalhar. Na verdade, eu só queria trabalhar. A gente também, a Chiara tocou nesse assunto também, quando ela falou do Açorianos, né? Isso, exato. E aí, enfim, aquilo me levou para Joinville. Eu tirei primeiro lugar, daí foi uau! Aí tinha aquela coisa, ela saiu do interior para... Ela é autodidata. Não, os autodidatas que saí do interior o quê? Tipo, eu tenho uma formação, né? Parecia que eu tinha saído do nada para a glória, né? Não é assim. Aí tá. Então, essas coreografias, aí o ano seguinte eu fui de novo, daí lá que eu ganhei melhor bailarina de Joinville. Tudo com composições próprias, e isso eu acho muito importante falar aqui. Eu não digo, foi uma coisa que veio trazendo, elas vieram se construindo, e isso talvez tenha me abrido portas para voltar para a universidade. Foi com um piano só que a Carminha, que era diretora lá do curso de dança da Unicruz, me chamou para dar aula lá. E aí começa uma outra vertente, assim, que é eu voltar a estudar essa questão da linguagem, enfim. E entrar no universo do ensino superior e também repaginar minha cabeça, que era muito elitista em termos de dança, em termos de técnica, excelência, sabe? Imagina. Para ver essa diversidade que hoje eu falo, o multiculturalismo que hoje eu falo, ali que eu comecei a estudar, porque eu precisava entender que era muito diferente do contexto que eu tinha estudado. A gente falou sobre isso no episódio que tava só eu e a Gabi. Cara, era muito diferente. Eu boto muita fé. E eu não entendia. Eu não entendia nem por que gêneros distintos de dança, por exemplo, uma menina que era da dança do ventre, sabe? Uma coisa assim de não compreender que outros gêneros de dança, outras técnicas, bem fechada, bem assim. Eu digo que a instituição que me formou, ela também me fez assim, né? Enfim. Aí foi ali que eu comecei a estudar, eu criei o MIMES em 2002. O MIMES, então, esse ano vai fazer, né, 23 anos. E começa essa investigação mais de linguagem, mais de pesquisa de linguagem, mais de deixar vir o que está surgindo, que talvez seja um dos lemas que eu trago na composição, sem ter medo daquele julgamento estético que tu vai ter que agradar para tu se dar bem na vida. Então eu consegui ousar um pouco mais estando na universidade, porque eu também encontro pares para conversar. Cara, isso é muito legal. Porque quando tu não tem com quem conversar, que tu tá assim, é mão de obra operária. Tu vai estar fazendo, é que nem apertar parafuso lá pelas tantas. Não importa se tu tá trabalhando com dança, com costura, com
com direito, não importa. Tu cai numa rotina em que se tu não voltar, talvez, para debater um texto junto com outras pessoas, tu não vai reciclar teu pensamento. Então, eu adoro a universidade, eu adoro o espaço acadêmico por causa disso, porque a cada encontro, eu não vejo hierarquia, sabe? Óbvio que eu sei que agora estou professora, mas eu vejo assim como um sistema de troca potente entre todas as pessoas que estão agenciando aquele encontro. Mas eu sinto que isso é um caráter muito só do nosso curso. Eu não vejo isso em outros lugares, assim. Será que não conversando com outras pessoas que fazem outras coisas. Eu acho o pessoal ali, ele é muito, muito bacana, porque, assim, se o físico permitir, estão lá fazendo aula junto, sabe? E essa coisa, eu acho que já tira a hierarquia, tira a hierarquia e num bom sentido de realmente abrir a roda, sabe? Total. E por isso que eu acho que a dança vai salvar o mundo. Sim. Porque a gente consegue desenvolver uma noção de historicidade daqueles corpos e convívio, né? Sim. Então é isso. E assim, eu acho que esses anos de Unicruz, que foram 8 anos, uma universidade privada, né? Bem diferente da realidade, porque as pessoas tinham que trabalhar para pagar a sua faculdade. Então eu convivi muito com os meus alunos dando aula. A Ruby é da primeira turma. Eu fui para a ninfa da turma da Ruby. Que legal. Eu fui para a ninfa da primeira turma. Ai, que legal. De graduação em dança do Rio Grande do Sul. Sim. A Ruby é nossa professora também, na universidade. A Rubiane Zancan, Falkenberg Zancan. E ela era também bailarina do Mimes. Então, o Mimes foi uma junção de artistas que estavam lá naquele lugar, eram só 7 pessoas. E a gente estava experimentando fazer arte na universidade, porque as pessoas diziam, não, quem está na universidade não sai fazer arte, só está lá estudando. Tinha bastante preconceito, bastante resistência com o primeiro curso. Pra que isso? Pra que fazer curso? Eu acho que não mudou. Não mudou. Hoje é a mesma coisa. É verdade. E já faz o quê? 15, 16 anos? Faz assim, isso era 2000, o ano de 2000. 2000, 2002. Faz muito tempo, faz gente. Muito tempo, galera, tá? Então, de 2000 a 2008, eu trabalhei na Unicruz. Bem legal, carteira assinada. Acho importante dizer isso. Eu quero muito que as pessoas que estudam comigo também façam suas vidas assim, né, trabalhando. E depois eu fiquei um ano free, assim, quando eu vim para Porto Alegre. 2004 eu comecei a estudar mestrado em artes visuais aqui no Instituto de Artes, performance, né? Bem legal. Isso me trouxe mais para perto aqui, comecei a ter contatos outros e 2006 eu ganhei o prêmio Funarte Klaus Viana de dança. E fiz uma turnê pelo estado com Mimes. Chamava Projetos Caminhos a Percorrer. Projeto Caminhos a Percorrer. Eu tenho todo esse material. Se um dia vocês quiserem ver, tem o recorte de jornal, tudo. Também fica a dica aí. Guardem suas coisas. Né? Então tá. E aí o Mimes começou a ser visto, começou a vir pra cá, e eu também. E aí, em 2007, final de 2007, eu peço demissão da Unicruz. E passo um ano trabalhando freelancer, assim, no grupo experimental, dando aula no grupo experimental, coreografei para a Companhia de Dança de Caxias, me juntei com o coletivo da Sala 209, comecei a trabalhar em colaboração. E em 2009 eu comecei a trabalhar na UBRA, que a Fafá era a coordenadora, me contratou. E 2009, 2010 eu fico na UBRA, e 2010 eu faço concurso para a URGS. Já tinha feito 2009, enfim. E daí foi anulado o concurso. Desde 2011 eu tô ali. Pronto, cheguei. Viu quanta curva? Mas eu acho que é importante, porque quando eu vejo a minha história, eu vejo um campo da dança funcionando. Total. Inteiro. Não sou eu. Sou eu como agente. Aquilo que a gente conversa, né? Eu sou uma pessoa, uma peça ali, que participou de várias estruturas e que veio daqui. E eu digo, a experiência como coreógrafa e diretora e bailarina pesou muito para eu estar ocupando esse lugar. Porque a professora Mônica, que foi uma das pessoas que desenhou o concurso, eles conseguiram botar o concurso que não era para doutor. Porque eles queriam uma pessoa que pudesse fazer algum... Hoje em dia talvez já tenha pessoas com doutorado, né, que lidem com composição coreográfica. Enfim, é isso. Acho que cheguei até aqui. Eu acho que muito dessa trajetória tem muito do que eu digo até hoje. E talvez compartilhar com vocês esse percurso
vocês possam localizar também de onde que vem as frases, os pensamentos, né? A questão do campo, principalmente. Sim, com certeza. Essa visão de transitar por aí e se agenciar. Agenciando. Se agenciar, agenciando. Porque eu acho que quando tu só se agencia, tu cai num lugar bem perigoso. Total. Egóico. E eu vejo que isso tem sido mais uma característica da cena de Porto Alegre hoje em dia, assim. Tipo o que, Gabi? Ai, daí eu Não? já falo nomes. Então tá. Mas eu acho que as pessoas estão por todos os lugares, porque eu sinto que agora, tipo, tu faz parte de... Tu dança em um lugar, mas tu dança em outros 3 também, sabe? E é sempre as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nos mesmos cargos, sabe? Tipo, nos mesmos... E existe uma isso pode ter um problema que é uma certa cristalização de lugares, né? E quando cristaliza, a coisa endurece, não fluidifica, né? E aí isso é um problema. Porque não bate com o conceito dança e da coisa, né? É porque, sabe, gurias, a gente tá lidando sempre com relações de poder. Sim, total. E às vezes quem chega num lugar, é difícil largar o osso, né? É difícil dizer, agora eu não vou ocupar ali, agora sobe ali que eu quero ficar aqui, eu quero recuar um pouco. E eu vou dizer, uma das mágicas é poder recuar um pouco, é não estar sempre na linha de frente, puxando. Sim, Nossa, total. é libertador. É ruim até pra pessoa, é desgastante. acho. É uma cobrança Isso. que não tem fim. É um autoflagelo, eu diria. E um apego excessivo, uma coisa assim, que começa a centralizar e tu começa a pensar, não só eu que faço isso, não. Larga a mão desse pensamento, porque os lugares, eles são ocupáveis. Sim. Eu vi muito isso quando a Carlinha faleceu, por exemplo. E eu e a Ruby conversamos muito sobre isso, tipo, para não pirar, porque 2 dias depois tem alguém que vai ocupar o teu lugar. Sim, a fila anda, a roda, né? Então, tu não é tão imprescindível assim. Mas dentro de tudo isso, da tua trajetória, assim, a gente também tinha uma pergunta que a gente mandou pra ti, que era uma pessoa que tu admira. Então, acho que essa pessoa, eu não lembro que tu respondeu, porque eu acho que tu mandou alguns nomes. Não, eu não mandei só um, foi a única Sério? resposta que eu mandei só uma pessoa. Que loucura. Eu falei da minha mãe. É verdade! Tudo. A minha mãe foi minha professora de biologia. Sério? Chique. Sim. Lembra que eu falei que ela era professora? Sim. Bah, e que professora. Eu gabaritei biologia nos vestibular. Tá no sangue. Eu adoro. Não, mas eu entendi muito, sabe por quê? Eu acho que ela me inspira porque ela foi aquela mulher que saiu lá de uma família de 19 filhos. Minha avó teve 19 filhos, querida. Meu Deus. É filha. E ela era a 7ª e cuidou muito dos menores. E trabalhou muito, mas ela conseguiu sair, ela conseguiu quebrar um ciclo para estudar e se tornar professora. E nas aulas de biologia, a gente nunca fazia aula fora do laboratório. E ela tinha um laboratório maravilhoso, a gente sentava numas mesas coletivas para fazer aula. E era tudo muito prático, ela levava coisas, microscópio, e eu gosto muito dessa metodologia dela. E ela me inspira por causa disso. Acho que talvez, como eu gosto de ser professora. Isso. É bem assim, professora. Leva muitas coisas pra gente. Eu gosto, a gente vai, né? Sim. Ajudar as pessoas a fazer produção, essas coisas. Sim. Pra entender, né, o que a gente tá fazendo. Eu acho que eu fui muito... A gente conversou sobre isso também. A gente citou bastante você enquanto a gente estava conversando só nós. E a gente cita como composição coreográfica 2, que é uma cadeira que ela ministra na faculdade. Ela mudou muito a nossa percepção de muitas coisas. E ela fez a gente se descobrir em lugares novos, porque é muito esse lugar de se permitir ser afetado pelos outros, né? Tipo assim, tu aprende olhando para outra pessoa. É sobre isso, é sobre... Por exemplo, o que a gente fala, aquele negócio, hobby como artista. Tipo assim, tu vê a pessoa fazendo um braço, tu fica assim, eu gostei desse braço aí que tu fez, quando vê. E tu já aprendeu. Quando tu vê, tu aprendeu, né? E isso tudo foi direcionamento. Tipo, nenhum momento, poucos momentos só
na verdade, na parte de montar o espetáculo em si, houve a composição coreográfica a partir de algo que a pessoa traz. Mas com o direcionamento também é composição, através da improvisação, né? E tu fala isso no teu doutorado. Tu fala sobre isso. E agora eu tava comentando com a Gabi, tipo, quando a gente tava escrevendo isso, eu tava assim, ó, eu vou fazer ela pensar que nem ela faz a gente pensar. E ela falou exatamente assim. Mesmo. E eu queria entender como que tu vê a improvisação dentro da composição coreográfica, da performance e na educação. Bom, dentro da composição coreográfica, eu acho que a improvisação é o germe de todo o início, de toda a ideia. Eu sempre penso que toda a parte que está ali coreografada agora, mais cristalizadas, mais fixa, um dia ela foi improvisação. Então ela é um caminho de experimento para que tu chegue a uma forma, mas ela não é só isso, eu não vou reduzir ela somente, porque ela pode ser parte da estrutura, ela pode ser inclusive a estrutura toda, mas ela não, quando a gente fala em improvisação, não é a liberdade total, né? Se ela não for guiada, se ela não tiver um pensamento que esteja direcionando, ela vai ser qualquer coisa, ela nem vai ser improvisação. Porque eu tenho que saber sobre o que eu estou improvisando. E isso também não é só fixo. Dentro da coreografia, eu posso também, dentro da improvisação, se ela for uma estrutura mais aberta, eu posso ir recriando as regras. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo. Vamos supor, nós três estamos improvisando e a gente estabeleceu 3 regras para o nosso jogo. Mas, de repente, um gesto que tu faça e a gente comece a repetir ou a jogar contigo, facilmente, sem falar nada, a gente vai conseguir transformar talvez aquele gesto numa nova regra, num novo regramento. Então eu acho que ela é um frescor dentro da composição. Eu gosto muito quando tem espaços abertos para que a própria estrutura gestual aconteça sem estar totalmente codificada ali dentro. E acredito que a improvisação ela devolva um certo frescor para o corpo, porque às vezes quando a gente decora muito uma coreografia, a gente tende a talvez escapar um pouco, deixar no automático, né, naquele piloto automático. E com a improvisação não tem essa. Tu vai ter que estar ali muito presente com aquela sensação, talvez, que tu tá num abismo. A sensação que às vezes não está acontecendo como tu gostaria, de frustração, né? Mas eu acho que é um grande caminho, assim, de sucesso da coreografia. Quando tu consegue olhar para ela como parte da composição. Não sei se eu respondi. Tá. Aí, na educação, na performance, performance, eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, que foi sobre performance, performance pode ser sobre qualquer coisa, inclusive tudo coreografado, mas a maioria das performances, elas acolhem muito a improvisação como estrutura, porque tem algo de vivencial, tem algo do inusitado. Então eu acho que ela é primordial para a performance. Ou pelo menos tu estudar sobre, tu testar, tu improvisar. Como é que tu estuda improvisação? Improvisando, fazendo novas regras para aquele dia. Então eu acho que essa capacidade de improvisar, ela vai fazer com que tu consiga ter jogo de cintura na performance, porque a performance, principalmente quando tu vai pra rua, pra um lugar que não é, que as pessoas não estão ali às vezes necessariamente para te ver, que tu vai ter que agenciar algo ali, se tu não tiver um laço de improvisação, um entendimento de improvisação, tu vai levar um caldo, tu não vai conseguir fazer. Cativar, né? Tem que cativar. Isso. Então eu poderia dizer que ela é uma ferramenta. Tem gente que não gosta dessa palavra, eu não tenho problema com ela, mas eu diria que ela é um dispositivo, é o que agencia a performance, é um catalisador, alguma coisa assim que faz ela acontecer. Na educação, eu acredito que a gente esteja sempre lidando com ela, porque a gente bem sabe, isso é clássico, que um plano de aula ele é uma diretriz, e a gente chega ali com aquele plano e as pessoas estão de um outro jeito, aí tu encontra as pessoas
e as coisas começam a funcionar. Ou não. Sim. E foi muito engraçado, porque ontem a gente se ligou pra terminar o último roteiro do dia. E aí a Duda falou assim: eu tô tratando esses roteiros como plano de aula. Vai que chega lá e a gente faz outra coisa completamente Juro, diferente. eu falei exatamente isso. Olha quem chegou. A Gi. Ai, gente, que amor. Que felicidade. Querida. Juro. Ai, sim. Nossa. Eu consegui ser sintética agora. Na Total, resposta, sim, né? muito Tá. sintética. Incrível. Prof, então, pra gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta que a gente tem feito pros nossos convidados. Tá. Que é: o nome do nosso próximo episódio é Distopia. Distopia. E a gente queria te perguntar quem tu imagina que é o nosso convidado. Pelo nome. Não é essa pessoa que chegou agora. Não. Gente, que doido isso. Que distópico isso. Eu não sei por que me veio o Jair, mas eu acho que não. Ai, que baita. Que baita. Não é. Não. Mas foi uma baita. É. Foi uma baita. Me veio a Jade na cabeça. Uhum. Me veio Jade. a Jade, nossa colega. Uhum. Não tô chegando. O Doug. Me veio o Doug. Interessante. É. Distopia. Mas eu acho que eu não cheguei ainda. Não, a gente não vai te falar. Tá. Ah, vocês não vão falar. Não. Nem se eu acertar. Só depois. Não, a gente pode fazer uma reação. Tapar o microfone e falar pra ti pra ver tua reação. Ah, tá. Quer que eu... Tá, vai. Foi a primeira pessoa que veio. E daí eu falei... Fiquei rondando mais um pouquinho. Que interessante. Foi a primeira, mas não foi a primeira que eu falei. Sim. Então tá. Ai, que bom. É. Ai, a gente queria agradecer a nossa produção que veio aqui hoje, que tá aqui hoje, o Nick atrás da câmera, o Kelvin e a Mari pela casa e a tua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. É muito importante pra gente ter esse projeto, porque o nome é Rotunda. Sim. Tudo por trás dos palcos, né? Que é muito sobre o que tu trouxe também, que é sobre entender que o produto que você vê da dança, tipo um espetáculo, uma coreografia, é 1% de todo o trabalho que tem antes. Não é nem o... Vou me repetir aqui. Não é nem o trabalho de vamos lá, vamos treinar 7, 8, mas é o trabalho de corpo, né? De todas as pessoas que passaram pelo teu corpo para construir o que ele é hoje, né? Nossa, eu agradeço muito. Estou assim no meu último semestre de gestão da Congrade como coordenadora e eu quero fazer nem que sejam 2 episódios só para colocar no Instagram do curso, chama Profissão Dança. Videozinhos curtos com quem está atuando na área para explicar um pouco para o mundo, talvez, até para nossa querida reitora, sou fã dela, mas esses dias ela também começou a fazer umas perguntas no dia da formatura. O que era o curso? As pessoas não sabem o que é. E eu fico assim, cara, a gente precisa falar mais sobre isso. Vou falar, nem que seja com a TV URGS, pra gente fazer o primeiro episódio lá, não sei como, mas Profissão Dança. Na rádio também, né? Na rádio da URGS. Eu queria, antes de sair, nem que fosse que eu conseguisse fazer para lançar a semente, assim. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo vem nessa esteira dessa necessidade, porque, enfim, para ser difundir o que é o nosso trabalho, sobre o que é quando a gente fala que trabalha com dança. Então, e aí eu acredito que a valorização possa vir de uma maneira mais direta. Sim. Né? Mas nunca sem esse trabalho, né? Sim. Então eu agradeço, acho vocês assim incríveis adoro, sabe? Porque as pessoas acham, que idade que a gente tem para empreender? Não tem idade. Tu tem uma vontade, sabe? Sim. E eu adoro isso. Acho
parabéns pra vocês. Muito obrigada, me sinto privilegiada de estar aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas que a gente pensou. Muito privilegiada. Porque isso surgiu... Era uma madrugada das que a gente férias. Tava juntas, A gente tava juntas na casa da Duda e a gente tava falando de composição 2 e de produção, porque eu acho que foi na semana que a gente enviou os trabalhos. E a gente tava se lendo os trabalhos. E que trabalhos, muito. hein? E aí a Duda falou, vamos gravar um podcast. E ela começou a gravar. E daí, a gente conversando sobre. A gente conversando. E aí a gente foi ouvir dela, na real, eu sempre quis fazer um podcast. Então vamos. E aí a gente começou a botar os nomes e fazer os episódios e tudo. Fazer os roteiros. O que é as pessoas imaginativas com tempo livre, né? Sim. Juro. Mente vazia, oficina da dança. Viu? Urques, férias. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Peguem aqueles textos lindos e transformem em alguma coisa que também seja possível de fazer difusão. Tá? Um artigo, uma até pesquisa. Usar isso aqui, né? Exatamente. Tá, isso tá bom? Tá ótimo, então, prof. Muito obrigada. Eu que agradeço. Depois eu já vou subir pra vocês, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, muito gente. obrigada. Obrigada.